Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que a primeira parte de Apocalipse 13, que descreve o surgimento de uma besta que surge do mar, descreve o poder papal que atuou ao longo do período profético de 1260 anos. Vimos também que o papado, no período da Revolução Francesa, de acordo até com Apocalipse 13, sofreu uma ferida mortal, porém, esta ferida seria curada no tempo do fim, o que faria com que o sistema papal fosse plenamente restaurado à sua condição dominante do passado. Então, o papado dominou no período medieval e, de acordo com o que o Apocalipse 13 nos prediz e prevê, ele voltará a ter o mesmo domínio que teve no passado. Mas para isso, Roma papal contará com a ajuda de um outro poder, de uma besta que surge da terra. Vamos estudar hoje sobre esta besta que surge da terra e amanhã vamos aprender de que maneira essa besta que surge da terra auxiliará o papado para que ele reassuma o governo, o poder que tinha no período medieval. Vamos ler então Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11. Hoje vamos ler os versos 11 e 12. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. E exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Aqui você percebe que entra em cena um outro poder, com dimensões mundiais, porque este outro poder, com sua autoridade, exigirá que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. Então haverá uma união de Roma papal com este poder para que os habitantes sejam obrigados a aceitarem a autoridade de Roma papal. Percebemos a princípio que é um poder mundial, com a força e a dimensão e influência do papado. Curioso é que aqui nesse texto diz que esta besta que surge da terra tinha 2 chifres como de cordeiro. Isso significa que, no princípio, este poder foi algo bom. Ele é identificado aqui com o Cordeiro Jesus Cristo. Mas, ao final, pouco antes da volta de Cristo, esse poder político, este império, diríamos assim, não mais se parecerá com um cordeiro, mas vai ter voz de dragão porque vai impor a aceitação da autoridade de Roma papal. Vamos se utilizar novamente do método historicista de interpretação para identificarmos este poder. Primeiramente, você percebe que, de acordo com Apocalipse 12, 14 a 16, houve um momento em que a igreja foi protegida por Deus por causa da perseguição papal. No verso 15 de Apocalipse 12 diz que a serpente tentou afogar a igreja com uma torrente de água. Mas no verso 16 diz que a terra ajudou a mulher, ajudou a igreja, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Houve uma tentativa de destruir o povo de Deus. E como que água na Bíblia representam povos, multidões, nações e línguas, de acordo com Apocalipse 17:15, nós percebemos aqui que houve um momento na história em que a terra ajudou a mulher, impedindo que a mulher ou igreja fosse afogada pela água, pelos povos, multidões, nações, poderios que estavam contra a igreja. Historicamente, o local que recebeu os filhos de Deus que eram duramente perseguidos na Europa e que impediram que eles continuassem sendo perseguidos com a água que jorrava da boca da serpente, em Apocalipse 12:16, foram os Estados Unidos da América. Muitos cristãos perseguidos na Europa por causa da sua fé encontraram nos Estados Unidos da América a possibilidade de uma nova vida,
Eles puderam fundar uma nação sobre as bases da liberdade religiosa. E de acordo com o contexto do Apocalipse, este poder representado pela besta que surge da terra, ele surgiria com muita força a partir da Revolução Francesa, que foi o período em que o papado perdeu na verdade, toda a sua autonomia na época. Nós percebemos, amigo ouvinte, que o local, a terra, o poder representado pela besta, que mais se adequa ao que Apocalipse 13:11 em diante descreve, realmente serão os Estados Unidos da América. A princípio, os Estados Unidos da América tinham 2 chifres como de cordeiro, porque receberam esses filhos de Deus que foram perseguidos na Europa. E uma nação próspera, muito boa, e que tem se destacado pela aceitação de todas as religiões, de todas as culturas. Porém, chegará um momento no futuro, diz o texto bíblico, que este poder, que tem 2 chifres como de cordeiro, tem uma identificação com os princípios de Cristo, inclusive na base da sua Constituição, vai falar com voz de dragão. Ou seja, vai haver um momento na história em que os Estados Unidos da América ajudarão o papado a reassumir o controle e o domínio absoluto sobre o mundo todo.